qual cristão ou um líder de célula ou até mesmo um pastor que nunca ficou aborrecido ou até mesmo chateado por ter convidado várias pessoas, essas pessoas não aceitaram o seu convite de ir a uma célula, de ir a um culto na igreja, e você depois sai pensando, poxa, as pessoas não têm compromisso com Deus. As pessoas não querem saber de compromisso com uma célula, com uma igreja. Shalom, eu sou o Fabian Andres e hoje eu quero compartilhar com você 3 erros que os líderes cristãos ou até mesmo pastores cometem ao discipular. 100% das coisas ruins que a gente sabe fazer, das coisas erradas que a gente pratica, 100% delas nunca ninguém nos ensinou como praticá-las. A gente simplesmente já nasce sabendo fazer as coisas ruins. A gente já nasce com esse instinto para fazer a coisa errada. Então, por exemplo, ninguém precisa me ensinar a ficar pobre. Não existe um curso por aí a ensinar os 7 passos da pessoa empobrecer. Isso não precisa ser ensinado, isso é natural. As coisas ruins, as coisas erradas, elas não precisam ser nos passadas. A gente já sabe fazer naturalmente. Porém, as coisas boas, tudo que é de bom, nós precisamos aprender, nós precisamos de alguém que nos ensine, senão não tem como prosperar. Se eu não for ensinado por esse alguém, certamente eu estou me espelhando em alguma pessoa que já sabe fazer, mas de alguma forma, 100% é certo que eu preciso aprender. Alguém precisa me ensinar. E me baseando numa história bíblica que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, onde fala da história de Filipe, que essa história aconteceu mais ou menos ali uns 2 anos depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E nessa história em Atos, a palavra conta que Deus, o Espírito de Deus, pediu para que Filipe fosse até a carruagem onde existia ali um eunuco, e que ele se aproximasse dessa carruagem e acompanhassem essa carruagem. E ali, quando ele chega e faz isso, Filipe repara que o eunuco estava lendo Isaías, um livro do Antigo Testamento, onde foi usado inclusive como base para que o Novo Testamento, a confirmação da vinda de Jesus como Messias, fosse então ensinada para todos os judeus e para todos aqueles daquela época. E quando Filipe se aproxima e pergunta para aquele eunuco, você entende o que você está lendo? E o eunuco responde de uma forma surpreendente. Ele diz assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Então, essa história basicamente ela acontece assim. Aí o Filipe ele sobe na carruagem, senta ao lado do eunuco e explica toda a história de Isaías e dizendo que aquilo já se confirmou, que o Messias já veio e que para ele então confirmar que naquilo que ele cresce, ele teria que então se batizar. E assim foi. Então se cumpriu exatamente através de um ensino aquilo que deveria todos fazer a partir daquela época. No momento que você crê no Senhor Jesus, você precisa então corresponder a essa crença, né? Confirmando numa atitude na questão do batismo. Então essa história ela se resume basicamente assim. E nós temos como ver 3 erros, os 3 erros que muitos líderes cometem no discipular, no ensinar os seus discípulos, ou aqueles cristãos que querem ganhar sua família, querem ganhar seus amigos, querem ganhar os seus colegas, e eles acabam então cometendo 3 erros que nós vamos ver aqui nessa história. Então repare no versículo 29 do capítulo 8 de Atos, onde a palavra diz que Deus disse para Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, baseado nesse versículo, eu quero dizer para você o primeiro erro que um líder, que um pastor ou que um cristão comete ao discipular. Nesse versículo diz, aproxime-se. Então, o primeiro erro que um líder, que um cristão ou que um pastor comete ao discipular alguém é de não se aproximar. Muitas vezes, um líder, um pastor ou até mesmo um cristão bem intencionado, ele acaba não se aproximando, ele não quer se envolver com uma pessoa, ele simplesmente, naquela distância dele, quando ele tem alguns momentos juntos,
ele quer enfiar a goela abaixo, abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra de Deus dentro, e quer que assim a pessoa tenha respostas, que a pessoa assim dê respostas, que a pessoa compreenda a importância de receber um Deus no coração, de caminhar observando a palavra, obedecendo os ensinamentos. Então, o aproximar-se é necessário. Nós temos que hoje arrumar tempo para nos aproximar daquelas pessoas que a gente gostaria de levar para a palavra. Nós temos que ter tempo com elas, nós temos que nos aproximar, nós temos que marcar programações juntos. Se um líder ele já tem seu discípulo, ele quer discipular mais, ele tem que convidar para fazer programações juntos com aquele discípulo. Ele precisa então conviver na sua casa, ele tem que conviver, trazer esse discípulo para conviver na sua casa juntamente com a sua família. E se aproximar é um grande erro que muitos líderes não fazem. Eles acabam muitas vezes juntando todos os seus discípulos e trazendo ensinamento no coletivo. E o aproximar aqui, a gente viu que Filipe não se aproximou num coletivo, ele se aproximou de forma individual, somente ele sentou ao lado, a Bíblia fala que ele sentou ao lado, então só teve um tempo dele com o discípulo e não no coletivo. O aproximar-se, ele é uma questão necessária para que possa romper com alguns bloqueios, com alguns limitadores que existem entre as pessoas. Existem muralhas que a gente tem que romper com a intimidade, romper com o convívio. Então, o aproximar-se é criar uma empatia, estar junto, é conviver, conhecer aquilo que as dores daquele discípulo, as dúvidas, tudo aquilo vai se fazer próximo sempre quando está aproximado, vai se fazer quando está caminhando junto. Então, o aproximar é a primeira coisa que você precisa fazer, você que está querendo levar alguém para a palavra ou levar alguém para os ensinamentos do Senhor. Então, seguindo o versículo 29 do capítulo 8 de Atos, nós vamos ver que Deus disse para que Filipe fosse se aproximar e que depois ele fosse acompanhar. Então, o segundo erro que um líder, que um discípulo, que um cristão ou que um pastor faz ao discipular é não acompanhar. O acompanhar no dicionário, ele fala em caminhar junto na mesma velocidade. Ou seja, você acompanha lado a lado, você não vai nem para frente e nem atrás, você está acompanhando na mesma velocidade, do ladinho. Então, o que acontece? Qual é o segundo grande erro que um líder, que um pastor ou que um cristão comete ao discipular, ao ensinar a palavra de Deus, ou seja, ensinar qualquer coisa na vida, é não acompanhar. Você, de repente, por estar num nível muito acima de visão, de caminhada, você quer trazer coisas daquele nível para a pessoa que ainda não tem o entendimento. Então, você também às vezes está exigindo muita coisa, uma pessoa que recém chegou na célula, que recém chegou numa igreja, você já quer que a pessoa vá lá, participe assiduamente das reuniões, que já sai entregando dízimo, primícias, ofertas, enfim, começa a exigir algo que está num nível muito acima, você não está acompanhando, você está naquilo que você levou meses, anos, às vezes décadas para aprender, você já está querendo que aquela pessoa que recém está chegada já responda naquele teu mesmo nível. Então, o acompanhar é uma necessidade de conhecer e reconhecer o mesmo nível que aquele teu discípulo, aquela pessoa está. Então, se o nível daquele discípulo que você está levando a palavra é começar a frequentar uma célula, então não leve outras informações para ele, não adianta querer fazer com que ele vá ao batismo, por exemplo, antes que ele comece a frequentar, a entender uma reunião, enfim. Vamos então falar agora do terceiro erro, do terceiro grande erro que alguns cristãos, líderes ou até pastores cometem ao discipular. A gente vê na palavra que quando Filipe chegou, se aproximou, acompanhou a carruagem, ele perguntou para aquele eunuco se ele entendia tudo aquilo que ele estava lendo. E o eunuco respondeu: olha, como vou entender se não tem quem me explique? Então, o terceiro grande erro que muitas vezes nós cometemos é não questionar, não entender a que nível a pessoa está
precisando ser discipulado. Muitas vezes a gente chega como líderes, como donos da razão, como aqueles que têm aquela mente de mestre, com as coisas tudo bem formatadas em nossa mente, o ensino, enfim, e a gente acaba querendo, como eu disse no início, enfiar todo o conteúdo goela abaixo nas pessoas, né? Abrir o tampão da cabeça e jogar a Bíblia dentro, sem entender a que questões a pessoa ela precisa resolver. Então, nós temos que, nesse primeiro momento, entender a dor daquele discípulo, a necessidade, aonde o sapato aperta, para que a gente possa dosar a palavra, ministrar no nível que ela necessita. Então, qual é o grande erro hoje? Todo mundo quer pregar, todo mundo quer ensinar, então todo mundo quer despejar conteúdos aleatórios, nada específico e preciso para as pessoas. Então as pessoas não entendem nada daquilo que nós estamos ensinando, nós estamos muitas vezes pregando para nós mesmos, tentando confirmar aquilo que nós estamos vivendo e falando, e as pessoas elas não entendem, elas estão num outro nível, como eu disse, vocês não estão acompanhando. Então a questão de questionar nos coloca no mesmo nível, faz com que a gente então acompanhe aquele discípulo e ministre palavras exatas naquela necessidade que ela está vivendo naquele momento. Então questionar, falar muitas vezes menos, ouvir mais, e quando você ouviu bastante, aí você ministra de maneira precisa, de maneira cirúrgica. Então, questionar. Então, muitas vezes a gente vê líderes que não acompanham, líderes que não se aproximam, que não querem conviver, se relacionar, se misturar com aquele discípulo, querem pregar em cima da distância, na sua coletividade, mas estar junto, conviver na sua casa, convidá-lo para estar na sua casa, a gente percebe que isso não faz. Depois não acompanha, não prega no mesmo nível, não busca questionar. Esses 3 erros que nós estamos vendo nessa mensagem é geralmente o que faz com que as pessoas não gerem compromisso. Elas não estão conectadas, elas não se ligaram à palavra e nem a nós. Então, como nós podemos entender que a pessoa vai corresponder a comandos, a ensinamentos, se as pessoas não se conectaram porque nós não fomos os responsáveis? Nossa função é desatar a esses discípulos para que eles possam então se conectar conosco, e aí a gente vai ensinando e a gente vai conquistando, assim como esse eunuco. No momento que Filipe fez os 3 passos corretamente, ele desatou o eunuco e ele foi e se batizou. Ele então obedeceu e entendeu, porque ele já era cristão. Na verdade, ele já era um servo de Deus, mas ele se tornou cristão após a revelação, após o ensino de Filipe, e após isso que ele se tornou realmente um cristão, porque ele já era temente a Deus, e aí ele começou a caminhar dentro do cristianismo. Ele começou então a exercer a questão do batismo, a questão da nova aliança, e assim ele foi desatado, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Isso vai fazer que os próximos vídeos que eu postar vai estar entrando na sua timeline, e porque o YouTube ele entende que você gostou, você interagindo, ele vai enviar os próximos aí para você. E não deixe de clicar no link abaixo, onde tem um link que vai levar para o e-book Como Levar Alguém para a Igreja. Esse e-book tem 7 passos, ele tem de uma maneira bem precisa, passo a passo, etapa por etapa, como um método de como fazer que você leve alguém para a sua célula pela primeira vez ou para a igreja. E é só clicar nesse link aqui que você então vai entrar numa página, vai fazer ali um cadastro do seu e-mail, e eu vou estar enviando para o seu e-mail esse e-book aí de forma gratuita. Então, que Deus te abençoe, que você seja grandemente ampliado na sua caminhada, e até a próxima em nome de Jesus. Shalom!